Olá, estamos começando mais uma edição do programa UFSC Entrevista e o nosso convidado de hoje é o professor Francisco Antônio Pereira Fialho, professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, voluntário nos programas de pós-graduação em Design e Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC e autor de mais de 30 livros nas áreas da engenharia, da psicologia e estudos da consciência. Ele veio hoje aqui para poder falar com a gente sobre o seu novo lançamento, Os Racionais e Suas Fórmulas de Sucesso, da série Tipologias de sua coleção Jung Sai para a Rua, com coautoria da professora Ermelinda Gunning, do Instituto Jungiano da Bahia, que vai participar também desse programa conosco hoje, por meio de alguns depoimentos, para poder interagir conosco aqui. Olá, professor. Muito obrigado por ter aceitado o convite e nos recebido em sua casa para poder conversarmos. Um beijo bem grande no coração de vocês e que possamos aproveitar bem, né, essa nossa conversa. Muito obrigado, professor. Para começar esse contato, né, para quem não conhece o senhor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Quem é o professor Fialho? Olha, eu fiz engenharia na PUC do Rio há muito tempo atrás, né? Eu vim para Florianópolis para trabalhar na Eletrosul. Aí, em 1992, eu comecei a fazer meu mestrado e doutorado. E em 93, eu entrei na Federal de Santa Catarina como professor, né? Atuei lá no CCE, né? De onde é a origem de vocês, né? O pessoal do jornalismo, o pessoal do cinema, e na expressão gráfica. E depois eu fui, quando foi criado o Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento, eu fui transferido para esse departamento. E me aposentei antes da pandemia, assim, uns 6 meses antes da pandemia. Mas continuo trabalhando nesses 2 programas de pós-graduação que você mencionou e, além de engenheiro eletrônico, né, eu fiz psicologia, né? Então, eu sou um engenheiro psicólogo, onde as minhas áreas mais assim, significativas é inteligência artificial, do lado da engenharia, e psicologia cognitiva, do lado da psicologia, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. E a minha grande paixão é o Jung. Devido até à minha atividade como professor, né? Porque eu tive 2 alunas maravilhosas, né? Mestrado e doutorado, isso significa 10, 12 anos trabalhando em Jung, que foi a Lucy Toneto, uma psicóloga, né? Que hoje mora na Itália, e a Ermelinda, que é da Bahia, apaixonada por Jung, né? E que é a minha companheira nessa coleção Jung Sai para a Rua, que já tem 6 livros, Arquétipos e Tipologias, que é geral, definindo essas 2 questões. Tem um livro, Nós, os Guardiões, Os Artesãos na Avenida, Os Idealistas, Tecedores de Sonho, e Os Racionais e Suas Fórmulas de Sucesso, que é o último livro que foi lançado. E além desses, né, eu fiz um outro livro chamado Jung e os Oráculos, e espero continuar a produzir conhecimento, né, usando a base teórica, que é uma base absurda, que nos foi presenteada pelo nosso mestre Carl Gustav Jung. Excelente, professor. Aproveitando, né, a deixa do professor em relação à professora Ermelinda, né, que foi orientanda do professor, e ela se formou aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina no doutorado dela, Isso. né? Ela fez mestrado e doutorado com a gente. Ela é médica, ela fez a medicina dela lá na Bahia, né? E ela trabalha hoje no Instituto Jungiano da Bahia. Então vamos aproveitar essa deixa e ouvir o depoimento da professora Ermelinda para poder interagir aqui conosco. A minha formação é radiologia e eu tenho 30 anos de formada. Na faculdade de medicina, a gente praticamente não vê nada de psicologia médica, né? Só psiquiatria. Então, já havia um desejo meu de fazer, não era exatamente psiquiatria. O que eu queria era psicoterapia, mas na minha formação médica não existia isso, né? Eu não assim, a gente não ouvia falar em Jung, Freud. O que a gente via era psiquiatria, mas mais a parte farmacológica, né? E aí eu disse, não, para fazer essa parte farmacológica só eu não me interesso. E aí eu fui numa livraria, comprei um livro de Jung, que por sinal foi o tema da minha dissertação, tipos psicológicos,
E aí, quando eu comecei a ler, que eu vi ele falando em psicologia médica, eu disse, meu Deus, esse homem está falando tudo que eu quero fazer. E aí, a partir daí, eu devorei ele, assim, eu disse, meu Deus, houve uma identificação enorme, né? Obrigado, professora. Professor Fialho, afinal, quem foi Carl Gustav Jung, a sua trajetória, suas pesquisas e a influência delas para os nossos dias de hoje? Ele e o Freud trabalharam juntos. Quando Freud trouxe a psicanálise, que hoje todo mundo fala em psicanálise, mas na época era uma novidade, né? Ele tinha o desejo de que a psicanálise fosse ciência. Porque na época do Freud, a ciência era positivista. A ciência acreditava na possibilidade, ou por modelos matemáticos, outras maneiras, né, de você provar alguma coisa com certeza absoluta, de chegar à verdade. Esse sonho acabou com o Círculo de Viena, quando se demonstrou, Kurt Gödel, que os modelos matemáticos seriam incapazes de chegar a demonstrar todos os teoremas, né? Aí você passou para um outro modelo de ciência, onde você não busca mais a verdade, mas você busca modelos, que sejam modelos bem sustentados por uma boa justificativa teórica, uma boa argumentação, você possa sustentar esses modelos, né? E aí, óbvio, a partir dessa nova definição de ciência, aí você pode ter a psicanálise como uma ciência moderna, né? Ela não se encaixaria jamais no passado. Mas no tempo do Freud, esse era o desejo dele. E aí entra o Jung, né, com a sua metodologia das associações, com vários protocolos experimentais, tentando dar uma base científica da época para aquelas teorias que eles esposaram. Aí os dois começam a trabalhar juntos, mas chegou um momento do crescimento do Jung, né, e isso faz parte da própria psicologia, onde você, para crescer, precisa matar o pai. Em algum momento você precisa matar os seus pais para criar a sua própria teoria. E esse momento chega para o Jung, né, quando ele desce aos porões e vai falar do inconsciente coletivo, que é uma grande contribuição do Jung para a ciência, para a psicologia, e também quando ele começa a questionar a ênfase que o Freud dava para a questão da libido, do sexo, né? Ele começa a falar de outras coisas. Por exemplo, um dos discípulos do Jung, o James Hillman, vai dizer que o que importa não é o sexo, mas a missão, a psicologia da semente do carvalho. Cada um de nós, quando vem ao mundo trazendo uma missão. E isso é que vai guiar a nossa vida, vai orientar as nossas escolhas e vai nos colocar em situações que favoreçam ou nos estimulem a cumprir essa missão. É uma sementezinha de carvalho que nós temos e que ela deseja virar árvore. E ela é mais forte do que a gente. Então, se a gente segue essa semente, a gente vira árvore. Então, o Jung, então, é essa pessoa privilegiada. Por que é privilegiado? Porque ele simplesmente se casa com a Emma Jung, que era, na época, segundo melhor partido da Suíça, né? O pai da Emma tinha uma fábrica de relógios suíços, né? Era muito rico. Então, o Jung nunca teve problemas financeiros. Então, isso favoreceu, né, demais a carreira do Jung. Ele era de uma cultura absurda, né? Ele frequentava o Círculo de Eranos, e todo ano o Jung ia para Eranos beber conhecimentos, onde, através de encontros, ele foi construindo a sua teoria, a psicologia profunda. Encontros não só com psicólogos, sociólogos, mas com o pessoal da física quântica. Por exemplo, né, a teoria da sincronicidade do Jung, né, tem a ver com o contato dele com o Wolfgang Pauli, né, com físicos quânticos, né, onde gerou tese de doutorado na física e a teoria da sincronicidade do Jung. O que é sincronicidade? Você pensa numa pessoa, que é um evento psicológico, toca o telefone, é aquela pessoa, um evento físico, né? É a correlação entre eventos psicológicos e eventos físicos. Quando algo no mundo externo ocorre em consonância com o mundo interno da gente, eles não têm uma relação causal, mas têm uma relação de significado. O Jung tinha essa possibilidade de dialogar.
Então, por exemplo, de onde é que vem a ideia de inconsciente coletivo do Jung? Né? Ela vem de longe, né? Vem do Wilhelm, que era um sinólogo, que escreveu o I Ching e que frequentava Eranos, pediu para o Jung fazer o prefácio do livro dele, O Segredo da Flor de Ouro, tradução do Wilhelm, e uma vez um dos pacientes do Jung chegou para o mestre e falou: doutor, vem aqui na janela, olha para o sol, o pênis do sol está provocando o vento. Na mesma época tinha um dos colegas dele lá de Eranos que pesquisava o mitraísmo, Mitra, né, que ele tinha acabado de descobrir um papiro numa escavação, né, e nesse papiro tinha exatamente as palavras que o louco falou. E o Jung diz assim, de onde é que vem isso? Né? Então ele acredita que nós nascemos com as memórias, que é uma visão que o Platão já tinha, né, Santo Agostinho, né, a visão do idealismo, onde você não aprende nada novo, você lembra o que você já sabe. E aí entra aquela questão dos próprios arquétipos, né, que o Jung se inspirou. Em toda cultura tem o arquétipo da beleza. Né? Cada cultura vai vestir esse arquétipo de uma forma diferente. Hoje, se você anda pelo mundo, em cada lugar, você vai ter esse arquétipo, a beleza. Não necessariamente com o mesmo significado em cada região. Cada região vai dar um significado diferente, vai vestir, vai criar um símbolo diferente para vestir essa ideia. Mas esses arquétipos eles se mantêm, né, nessas diversas culturas. Sim, são os universais, que se procurava desde a Idade Média. Outra questão também bem relevante que o senhor inclusive traz no livro, o senhor e a professora Ermelinda trazem no livro das tipologias, né, nesse dos racionais também, assim como os outros volumes, é a respeito da comparação de mitologias, né, que ocorre em diversas culturas. Sim, né? Porque na verdade, já que a gente acredita nessa memória, nesses arquétipos, né, por exemplo, quando você vê uma pirâmide no Egito e uma pirâmide maia, essa é uma forma arquetípica. Né? O Jung e os junguianos são colecionadores de histórias, de mitos. Porque a gente vai dizer que o inconsciente sonha. O sonho é pessoal, mas o mito é o sonho coletivo. Então, uma das maneiras de você acessar o inconsciente coletivo é através dos contos de fada, dos mitos. Então, nesses livros da coleção Jung Sai para a Rua, a Ermelinda nos trouxe os mitos africanos. Ela é baiana, Salvador, então ela trouxe os mitos africanos. Eu trouxe os mitos gregos, os caingangue e os guaranis. Porque eu cheguei a orientar algumas teses, né, em ergonomia sobre essas nossas culturas locais. Como o mito tem a ver com o inconsciente coletivo, a gente trabalha com os mitos, com as lendas africanas e as lendas gregas e as lendas dos nossos índios também. Por quê? Porque a gente quer mostrar que é a mesma coisa. Para ter uma ideia, o Darcy Ribeiro, nosso grande Darcy Ribeiro, antropólogo, estava fazendo uma palestra sobre os tupinambás. E quem estava assistindo a palestra era Anísio Teixeira, grande educador, grande professor do Instituto Anísio Teixeira da Bahia. E o Darcy estava lá falando dos mitos dos tupinambás, e o Anísio, assistindo, dizia, mas são gregos, porque isso aponta, então, para o inconsciente coletivo, porque é um universal. Aquele mito ele vai estar em todos os lugares. Um grande mestre do sufismo, chamado Idris Shah, ele vai escrever um livro chamado World Tales, Histórias do Mundo, onde ele vai mostrar que se você pegar, por exemplo, o gato de botas foi contado na Suméria, foi contado, a mesma história é contada então aquilo é arquetípico. Quer dizer, cada cultura vai contar essa história, essa narrativa de um jeito diferente. Por exemplo, em alguns lugares não é um gato, é uma pantera, mas é a mesma história. E qual que é a importância de conhecer esses mitos para o nosso desenvolvimento humano? Porque, na verdade, estamos falando de autoconhecimento. Então, quem sou eu? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Quando você trabalha com meditação, a meditação focada, a primeira das meditações é sentar diante de uma velha e perguntar quem sou eu. Então, o que o Jung vai dizer?
Jung vai dizer que eu sou uma multidão. Eu sou uma multidão. Quando a criancinha nasce, ela não tem um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo dominante. É tudo igual. Mas como ela nasce numa cultura da palavra, e a cultura da palavra vai estimular mais o hemisfério esquerdo, então esse aqui passa a ser dominante. Da mesma maneira, cada criança que nasce podia ser um Jonathan, podia ser uma Laura. A Laura está filmando a gente, né? Podia ser uma Yara, podia ser um João, podia ser um Miguel. Então, podia ser qualquer pessoa do mundo, podia falar qualquer língua. Mas, no entanto, como você nasce numa família, num grupo, aquela sua personalidade que tem mais chance de ganhar carinho do papai e da mamãe, aquela vai ganhar proeminência, vai se impor, vai ser o ego. Só que, se você quiser se autoconhecer, o William James vai dizer, né, discípulo do Jung, você tem que deixar os seus mortos falarem. E quem são os meus mortos? São todas aquelas pessoas que eu poderia ter sido, e que também sou eu. Então, quando você viaja no teu inconsciente, você vai buscar despertar essas pessoas e ouvir essas outras vozes. Isso é bem interessante, porque a grande preocupação no passado era com a esquizofrenia, que exatamente a múltipla personalidade. Então, as terapias eram terapias de fortalecimento de ego. Mas, a partir de 1950, o que a gente quer hoje? Quer pessoas criativas. A gente hoje trabalha com criatividade. Não é mais aquele funcionário padrão do Ford, que quando entrava na fábrica, deixava junto com o paletó a inteligência. Só queria mãos, olhos e ouvidos. O resto não interessava. A gente hoje interessa, a gente quer. Então, hoje a gente precisa de pessoas criativas. E para ser criativo, você tem que não ter um ego rígido, mas ter um ego flexível, para que essas outras vozes possam falar. Por exemplo, na tipologia da Myers-Briggs, na Segunda Guerra Mundial, eles tiveram um problema, que os homens foram para a guerra. E as fábricas tinham que produzir no máximo. Então tiveram que tirar as mulheres de casa e colocar na fábrica. Eles tiveram que alocar essa força de trabalho na fábrica. E usaram, então, as tipologias do Jung, que é um livro do Jung, em 1923, tipos psicológicos, e acrescentando mais uma letrinha lá, né, para poder alocar na força de trabalho. Então, nessas tipologias, eu sou ENFJ. O que é isso? Né? O Jung diz assim, você pega uma criancinha, você coloca uma bola na frente dela, tem criancinha que vai ficar olhando, ela é introvertida, ela dirige a sua energia para dentro. Tem criança que vai engatinhar para a bola, ela é extrovertida, dirige para fora. Então, a primeira letrinha, para onde você dirige a sua energia? Você é mais introvertido ou extrovertido? A segunda letrinha é como você capta os dados do mundo. Ele chama essas funções de irracionais. Não entra a razão, entra o corpo. Você traz para o corpo. E você traz para o corpo ou usando os olhos da cara, sensação, ou usando os olhos da mente, intuição. Então, eu uso os olhos da mente, intuição. Que seria o N, o que N, o senhor comentou. De intuition. Outra letrinha é como eu levo essas informações do corpo para a cabeça. Ele chamou o Jung de funções racionais. Porque você racionaliza isso ou usando lógica, o T do thinking, ou usando o sentimento, o F do feeling. Eu sou sentimento. E o que a Myers-Briggs fizeram? Colocaram mais uma letrinha. Por exemplo, eu sou todo planejado. Minha vida é toda organizada, então eu sou J. Se eu vivesse no aqui e agora, no presente, eu seria um P. Então, eu sou um ENFJ. Né? Agora, quando eu sou criativo, eu estou fazendo o quê? Geralmente, como eu sou um acadêmico, né? Quando estou escrevendo livros, estou escrevendo artigos para revistas internacionais, né? Qualis A1 da CAPES. Né? Quando eu estou fazendo isso, eu sou extrovertido ou introvertido?
Introvertido. Introvertido. Né? Eu posso viajar na maionese com intuição ou tem que ser concreto S? Tem que ser concreto S. Eu tenho que usar o coração, feeling, ou tenho que usar lógica? Usar lógica. Lógica, T. Né? E eu tenho que estar pensando no amanhã ou tenho que estar no aqui e agora? No aqui e agora. Então, eu sou o ISTP. Quando eu sou exatamente o que eu não sou, é quando eu sou mais criativo. E eu aprendi, eu faço isso assim. Né? Eu já sou um homem da atualidade. No passado, você teria dificuldade de você fazer essa transição. E a gente vê isso muito, né? Quando eu aplico os testes, tem testes para você verificar isso, né? Geralmente as pessoas ficam no meio, não definem, até porque a nossa cultura hoje ela exige mais criatividade. Então a criatividade é isso, é a flexibilidade. E quando você, por exemplo, contrata uma empresa para trabalhar criatividade nas organizações, ela vai trabalhar com times criativos. Uma equipe criativa não pode ter pessoas iguais, tem que ser pessoas diferentes, com tipos diferentes. E você ensina as pessoas a trabalhar com os 16 tipos possíveis, para poder viajar. Porque não tem um tipo melhor do que o outro, mas tem um que é o mais adequado para aquela situação. E se você sabe fazer essa navegação, né, melhor. Então, o importante é cada vez conhecer mais o seu tipo e explorar os novos para se complementar. E aí, ao conhecer outras pessoas, vai despertar esses outros em você também, né? Como você vê, por exemplo, no caso do cérebro, né? Porque hoje em dia você tem que navegar do esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo. E a gente consegue fazer isso hoje com mais facilidade, porque a cultura favorece esse tipo de coisa. O senhor comenta nesse livro dos Racionais e as Fórmulas de Sucesso sobre a astrologia, comparando com a tipologia, né? Como que acontece essa comparação entre os elementos e as tipologias? Os signos astrológicos é uma forma de tipologia. Porque me ajuda a dizer, eu sou um ariano. Se eu sou um ariano, então eu sou assim. Se eu sou um capricorniano, eu sou teimoso. Se eu sou um sagitariano, então eu sou uma pessoa que de vez em quando comete uma gafe. Né? Você começa a criar padrões. Então é uma tipologia. A astrologia é uma tipologia. Seja ela a astrologia como a gente usa, seja ela, por exemplo, chinesa. Os chineses também têm uma tipologia. Né? Você é dragão, você é cavalo, qual é o animal, né, do ano que você nasceu? Os maias tinham uma tipologia. Tipologias é arquetípico. Né? Toda cultura procura entender o outro e entender a si mesmo. Embora não tenham duas pessoas iguais, sejamos todos singulares, dinamicamente singulares, porque eu sou um de manhã, eu sou outro à tarde, serei outro amanhã. Então, para eu organizar esse mundo, eu preciso criar caixinhas, né? Dizer, esse grupo aqui é mais desse jeito, esse grupo aqui é mais desse jeito. Né? Você cria tipologias. Né? A tipologia psicológica é diferente. O Jung ele usa uma tipologia psicológica, como eu coloquei. Né? Para onde eu dirijo a minha energia, como eu capto as informações, como eu levo essas informações para a cabeça. Professor, e em relação à sua coleção Jung Sai para a Rua, finalizou essa da tipologia, então, essa série, né? A tipologia finalizou. E quais são os próximos planos? Eu, atualmente, dou aula de Jung num curso de formação em psicologia transpessoal, no ISEM. Eu trabalho, por exemplo, com duas disciplinas, uma que é só sobre pensamento junguiano e outra que é o marketing arquetípico. Então, nesses meus livros de tipologia, 4 capítulos são dedicados aos tipos. Os 3 primeiros, né, têm a ver com alguma coisa sobre Jung. E os últimos são geralmente aplicados a marketing. Como é que eu levo isso para o marketing? Como é que eu levo isso para o design? Como é que eu levo isso para a gastronomia? Para a astrologia? Né? Então a gente explora exatamente as aplicações dessas ideias, desses conceitos, dessa nova maneira de ver. Para a questão do meio ambiente, por exemplo. Se Gaia é um ser vivo, essa é uma hipótese que o pessoal tem, o Sol é um ser vivo, o universo é um ser vivo, são hipóteses que estão aí na mídia, estão na literatura, vários cientistas trabalhando com esses conceitos. Se eles são seres vivos, segundo Jung, eles também compartilham conosco o mesmo inconsciente coletivo.
E aí quando você olha para uma árvore, a árvore não é uma coisa que tem que ser preservada porque ela é importante, porque ela transforma CO2 em oxigênio. Não. Ela tem que ser preservada porque ela é tua irmã. Porque você tem que tratar ela como alguém que você ama. A gente só preserva aquilo que a gente ama. Né? Então traz uma outra dimensão para a questão do meio ambiente. E a gente vai explorar isso. Né? Nesses livros todos temos explorado isso. E como a gente dá esses cursos no ISEM, e a gente dá também cursos separados em Jung, em 4 módulos. Os próximos 4 livros vão ser para esses cursos. O mesmo mapa mental que eu usei do que eu vou ensinar para as pessoas sobre Jung nesses cursos, e além do conhecimento sobre Jung, eu vou fundamentar, trazendo da literatura básica do nosso mestre e dos que também escreveram, dos que o sucederam, para essa coleção. Então, eu tenho pelo menos mais 4 livros programados. O módulo 1, o módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4. Trabalho por mais uns 4 anos, eu já tenho garantido. Que coisa boa. Então, sinta-se à vontade também para compartilhar conosco quando lançar esses conteúdos. O maior prazer. E obrigado pela sua participação, professor. É isso aí. A agenda bem atarefada, bem movimentada, né? Graças a Deus, né? Porque isso afasta o Alzheimer, afasta uma porção de problemas. Muito obrigado. Nada. Agradecimento também para a professora Emelinda, né, que disponibilizou para poder participar desse programa conosco. E o UFSC Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, TV UFSC, no Instagram, no YouTube e nos acompanhe no canal aberto 63.1 da Grande Florianópolis. Muito obrigado pela participação e até a próxima.